70% do nosso planeta é constituído por água, um elemento fundamental para a vida. Mas há grande descaso do homem com a própria fonte de sobrevivência. Os rios brasileiros sofrem com a poluição, resultado de toneladas de esgoto e lixo despejados impunemente. Esse belo espetáculo nem de longe sugere que o Iguaçu, o rio que forma as cataratas mais famosas do Brasil, é um dos 8 mais poluídos do país. Nesse ranking pouco lisonjeiro está ainda o Tietê, que na região metropolitana de São Paulo recebe todos os dias toneladas de esgoto e resíduos sólidos. Também estão na lista o Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, o Anhanduí, que corta Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e o Meia Ponte, em Goiás. Mais de 2 milhões de pessoas bebem da água deste rio, captada longe de Goiânia. Como os outros, o Meia Ponte é agredido pelo esgoto de indústrias e casas, pelo desmatamento nas margens e por toneladas de lixo. Na seca, entre maio e setembro, a água baixa muito e a sujeira aparece. O rio Meia Ponte e o esgoto de uma fábrica qualquer aí fica quase a mesma coisa. O rio agredido reage com mau cheiro. Ninguém aguenta. É tudo dentro de casa, aquele cheiro forte. Salvar rios tão castigados requer uma combinação complicada: dinheiro e consciência da população. As futuras gerações estão suficientemente informadas em relação ao que eram as gerações anteriores. Ou seja, o legado que nós estamos deixando é um legado de destruição. Pois é, para falar sobre a poluição dos mananciais e o uso correto das águas, vou conversar agora com Marúcia Waitley, coordenadora da rede de Olho nos Mananciais. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, Alessandra Zidschlag, a Lelê, do blog Te Dou um Dado e do Tricô das Minas do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindas. Obrigada. Abrindo junto com essa reportagem aí que deu um panorama sobre as águas, a sustentabilidade nas grandes cidades está diretamente ligada à existência e à manutenção das fontes de água? Exato, porque nas grandes cidades, ao contrário do que acontece, por exemplo, no campo, as pessoas que moram nas grandes cidades são bastante dependentes dos sistemas de abastecimento, né? Você não pode, por exemplo, abrir um poço no seu apartamento para conseguir o abastecimento de água. Então, o fato das fontes de água ficarem mais comprometidas, em especial para as grandes cidades, e isso é uma situação que vem acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Por quê? Porque a população mundial vem aumentando, a população urbana mundial vem aumentando, né? Hoje já tem metade da população em cidades. No Brasil, nós temos em torno de 80% da população brasileira mora em cidades, sendo que nas grandes e médias cidades é algo em torno de 70%. Muita gente. Ou seja, toda essa população ela é bastante vulnerável e está muito dependente dos sistemas de abastecimento. Então, como foi mostrado agora, né, no exemplo aqui no vídeo, a poluição das fontes de água, ela não está exatamente dentro da cidade, ela está muitas vezes fora da cidade, no que a gente chama das áreas de manancial, e o impacto vai ser sobre todo mundo que mora na cidade. E essa poluição que você está dizendo dos mananciais é basicamente de quê? Lixo? Olha, aí depende um pouco dos mananciais, mas na grande maioria dos mananciais urbanos no Brasil, o que acontece é bastante até lastimável, né? Que a nossa principal fonte de poluição seja o próprio esgoto. Então, em muitas das regiões, uma cidade joga o esgoto no manancial da outra ou no seu próprio manancial, como é o que acontece em São Paulo, por exemplo, com as represas Billings e Guarapiranga, que tem o esgoto dos municípios da região metropolitana, não só de São Paulo, mas Santo André, São Bernardo, Imbu, Itapecerica, todo o esgoto das cidades acaba indo para as represas e polui a água que todo mundo bebe. E essas duas represas são grandes, para quem não é de São Paulo não sabe. Quantas pessoas são abastecidas por essas águas da Billings, da Guarapiranga? Olha, a Billings e a Guarapiranga, elas estão ao sul da região metropolitana de São Paulo. Elas abastecem algo em torno de 6 milhões de pessoas. Muita gente. Uma outra parte da população, né, a região metropolitana tem 20 milhões, o restante, uma boa parte bebe água da região da Cantareira, que não é a Serra da Cantareira, é depois da Serra, acima da Serra, onde estão as represas ali de Bragança Paulista e tal, e que inclusive em Bragança Paulista já existe um problema do esgoto também na represa contaminando a água. E assim, o que o Brasil vem fazendo em matéria de gestão mesmo para preservar os recursos hídricos? Porque a gente sabe que o Brasil tem uma grande quantidade de água boa para o consumo humano, né? Acho que 12% da água do mundo
12% está no Brasil dessa Exatamente. água boa, né? Então, o que o governo brasileiro vem fazendo ao longo dos anos e quais são as novas políticas propostas, aí se é que existe alguma, para manter os recursos hídricos para o futuro mesmo, né? A gente vai ter, acho que, um papel importante de negociação no futuro, Sim, nas sim. negociações internacionais, de acordo com a nossa água, né? A gente tem muita Sim. água, é uma moeda de troca muito grande, né? A água ela passa a ser, no século XXI, um dos recursos naturais mais importantes. Pela escassez mesmo. A escassez está se dando no mundo inteiro, né? No caso do Brasil, esses 12% de água é sempre importante entender, né? Nós temos 12%, só que a água está distribuída de uma forma não igual pelo nosso território. Então, 70% praticamente da água do Brasil está na Amazônia. E enquanto que algo em torno de 6, 7% da população do Brasil está na Amazônia. Por um outro lado, se eu pegar, por exemplo, 70% da população do Brasil no Nordeste, está no Nordeste e no Sudeste, e essa região tem algo em torno de 10%. Então, é sempre importante pensar que essa riqueza ela é relativa. Nós temos essa água, temos uma bacia hidrográfica como a do Amazonas, né? Então, não é que não existe, mas ela é distribuída de uma outra forma pelo território. Em relação às políticas, existem várias políticas para a proteção da água. Uma delas é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que determina, né, que as bacias hidrográficas são as unidades de gestão, de planejamento, prevê uma série de questões em relação a isso. E aí a gente entra em outros níveis dos usos que nós fazemos da água. Então, a gente faz uso para geração de energia elétrica, fazemos uso para abastecimento das populações em área urbana e, por exemplo, para abastecimento nós temos as políticas de saneamento. E essa política é um pouco mais recente, ela demorou muitos anos em discussão, finalmente ela foi aprovada. E o que é muito importante, porque o setor de saneamento no Brasil ele é um setor de serviços públicos dos mais atrasados que nós temos. Então, enquanto a gente tem o avanço da energia elétrica, por exemplo, luz para todos, etc., nós não temos o saneamento avançando na mesma situação. E o quadro hoje no Brasil ele é realmente ainda muito fragilizado em relação a isso, né? Pra você ter uma ideia, mais da metade das casas no Brasil não tem acesso à rede de esgoto. É um número muito grande. A poluição mudou a paisagem do rio Tietê, na região de Sorocaba, interior de São Paulo, nos últimos dias. Uma espuma branca provocada por resíduos industriais e domésticos cobriu a superfície. Segundo a CETESB, a qualidade da água atinge o pior nível nesta época do ano. A espuma branca toma conta de todo o leito do rio. O fenômeno, aparentemente bonito, é resultado do alto nível de poluição da água. Ela é causada por algumas substâncias que estão presentes na água. E essas substâncias são aquelas que são usadas em produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. O problema acontece no inverno, quando o nível do rio diminui. Olhando assim de perto, a impressão que dá é que o rio está coberto por uma espessa camada de gelo. A espuma se forma por causa da movimentação da água provocada pela barragem. E também a falta de chuva impede que os produtos químicos se dissolvam. Quando chegam em Itu, as águas do rio Tietê já passaram por mais de 30 cidades da região metropolitana de São Paulo. De acordo com a CETESB, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, apenas 60% do esgoto desses municípios recebe tratamento. O resultado é que a qualidade da água em Itu é avaliada entre ruim e péssima. São quase 20 milhões de pessoas e, então, tem uma carga poluidora bastante elevada. O problema pode ser amenizado com a conscientização das pessoas. Evitar o uso de poluentes é um primeiro passo. A médio prazo, a alternativa é fazer com que o esgoto de toda a região seja tratado. O velho sabão de coco, por exemplo, que a gente culturalmente acha que não é muito bom porque não faz muita espuma quando a gente lava, ele é menos agressivo para a nossa pele, por consequência, menos agressivo para a natureza. Então, aí a dica é usar um tipo de detergente... Os que não gerem tanto espuma, como a própria Malu Ribeiro falou aí no vídeo. Para não ter esse tipo de situação. Exatamente. Tem pergunta aí, Lelê? Bem, eu queria saber quem são os grandes responsáveis, assim, porque a gente tem a impressão que são as empresas que jogam os esgotos dentro do rio e tal, dentro das águas limpas. É isso que acontece mesmo? Não. Na verdade, é importante separar o que são as fontes de poluição, né? Cada vez mais, na maioria das grandes cidades, o setor industrial e empresarial ele vem sendo regulado, ou seja, a empresa tem um CNPJ, tem um endereço
e vem sofrendo aí, tendo que se adequar, não é sofrendo, vem tendo que se adequar com as regras para ser menos poluente. Então, você tem várias empresas, inclusive, adotando políticas de responsabilidade socioambiental, etc. O que acontece hoje na maioria das cidades do Brasil é que, pelo nosso saneamento ser muito atrasado, nós temos anos e anos de não investimento no setor. Então, grande parte das cidades brasileiras tem coleta de esgoto, mas não tem o tratamento, ou seja, a concessionária de serviço público constrói o esgoto, constrói a rede, coleta o esgoto da casa das pessoas, mas não leva esse esgoto para tratamento. Esse esgoto vai ser jogado no rio. E você não precisa ir muito longe. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem hoje, segundo os dados oficiais, 97% da cidade estaria em área de abrangência de rede de coleta de esgoto. Não necessariamente 97% da população tem acesso à rede, mas está na área de abrangência. Às vezes não tem acesso porque está em moradia irregular. Sim. Então, por exemplo, as áreas de favela, mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo em favelas, não poderiam ter acesso à rede de esgoto. Então, mesmo esses 97%, apenas uma parte disso é tratado. O restante é coletado e despejado nos rios ou nos mananciais. Por exemplo, no caso da Guarapiranga, boa parte da poluição, a principal fonte da poluição é o esgoto canalizado que chega na represa. Então, a gente ainda tem muito que avançar no setor de saneamento, isso precisa começar a ser encarado como um serviço importante, não aquele serviço que está embaixo da terra. Sim, sim. Porque parece que a gente não está vendo, né, Marúcia? Exatamente. Está escondido, então é uma coisa que acaba ficando realmente para um segundo plano. E quando, na verdade, o saneamento ele é fundamental, porque o investimento em saneamento ele é proporcional e ele vai gerar uma diminuição do investimento em saúde, por exemplo. Doenças você tem menos pessoas com diarreia. Febre tifoide. Por exemplo, e mesmo teve agora esse ano, né, teve um surto de diarreia em Santos, na cidade de Santos, que provavelmente estava ligado à contaminação da água. Então, Quantos milhões de reais foram gastos na saúde para atender essa população? Tem uma proporção já, um cálculo, né, da Organização Mundial de Saúde que mostra que cada real investido em saneamento são R$4 economizados em saúde. Nossa, é um dinheirão. Olha, gente, o Lago de Araruama, na região dos lagos no Rio de Janeiro, é um exemplo da exuberância da natureza que enfrenta a ameaça da poluição e do crescimento desordenado. Veja só. Lagoa de Araruama, a segunda maior do mundo em extensão e uma das mais salgadas do planeta. É daqui que sai o sustento de 20 mil pescadores da região dos lagos. E são eles que passam a maior parte do tempo sobre essas águas e acompanham de perto os efeitos negativos do crescimento desordenado da região. A população é cada vez maior. As cenas da mortandade de peixes passaram a ser comuns. O que nós estamos vendo aí é uma degradação muito grande, é um descaso muito grande, poluição imensa dentro da lagoa. Na Praia da Pitora, em São Pedro da Aldeia, os turistas aproveitam o sol e ignoram a língua negra. O esgoto é jogado na areia sem tratamento. A concessionária responsável pelo serviço diz que tenta conter os estragos. Está construindo um cinturão para evitar que a sujeira chegue à lagoa. É importante que as prefeituras façam também a urbanização dos locais para que haja então essa coleta do esgoto para que a gente possa captar e tratar. Outro local que sofre com a ação do homem é o canal do Itajuru. Ele é a única ligação entre a Lagoa de Araruama e o mar. De acordo com especialistas, 20% da área já foi aterrada devido às especulações imobiliárias. A Lagoa de Jurtunaíba abastece as 7 cidades da região dos lagos. 340 mil pessoas dependem desse importante ecossistema todos os dias. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, menos de 1% do total da água do nosso planeta é própria para o consumo. Além disso, muitos dos mananciais estão contaminados. A poluição chega nessas regiões graças à ação do homem. A situação é preocupante, já que no futuro próximo poderá faltar água para o consumo de grande parte da população mundial. Seja salgado ou doce, potável ou não, é preciso preservar este bem natural tão importante para a sobrevivência de todos os seres do planeta. Vamos lá com mais uma pergunta agora pela internet que a Lelê recebeu. Lelê. A Lilian Maradona está perguntando se o Tamisa levou 25 anos para ser despoluído. Todo o governo promete fazer a mesma coisa no Tietê. Se isso tem jeito mesmo, se isso vai acontecer um dia. Como que está, né, essa situação da despoluição do Tietê? Pois é. O Tietê, na verdade, já existem obras para recuperar o Tietê há mais de 20 anos em São Paulo, né? Então, cada governo vem e faz uma nova obra. Existem avanços, obviamente, né? Quando se iniciaram as obras
no Rio Tietê, no final da década de 80, não existia nem a parte empresarial ainda, as indústrias ainda jogavam os esgotos, então tem uma série de avanços. Mas não basta só, né, esse tipo de fonte terminal. O problema é que o rio como o Tietê, ele faz parte da cidade. Então, para resolver o rio, nós vamos ter que resolver uma série de coisas na cidade. Como, por exemplo, a cidade de São Paulo e a região metropolitana, ela ocupou todas as várzeas dos rios, do Tietê, do Pinheiros, do Tamanduateí, Anhangabaú. Né? Então, o retomar, né, o devolver para o rio a sua área de enchentes, de alagamento, é uma ação para recuperar o rio. Obviamente, a retirada dos esgotos é uma ação fundamental. E também, hoje, nós temos em São Paulo que é a poluição que vem das ruas. E a poluição que vem das ruas é a poluição que a água da chuva carrega. Sim. E aí é uma parte que é a parte mais difícil, é que a gente chama da poluição difusa. De quem é a culpa? De todo mundo. Todo mundo que mora na cidade, ao jogar uma coisa no chão, ao ter um posto de gasolina que não está depositando sua poluição no lugar correto, um hospital, qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de residência, por estarmos na bacia do Rio Tietê, tudo que a gente fizer e que for levado pelas águas vai chegar no rio. Até a questão do detergente que a gente falou agora há pouco, né? Mesmo a questão do detergente, inclusive é o mesmo rio do qual nós estamos falando, é o Tietê, só que ele no interior do estado. Agora, você falou recuperar a área de várzea de alagamento do rio. Isso não vai acontecer no Rio Tietê, porque o Rio Tietê é margeado pelo que a gente chama de marginal do rio, que são aquelas avenidas enormes que levam aí de um lado ao outro da cidade. Isso vai acontecer no Tietê? Esse é projeto? Não, eu acho que deveria ser fazer parte. Né? O que eu acho que muitas vezes fica faltando na discussão sobre águas em São Paulo é o fato de você poder ser um pouco mais criativo e um pouco mais poder propor coisas que transformem São Paulo numa cidade mais agradável para as pessoas. O que é sempre a intervenção? Aumenta a calha, aumenta a marginal, bota mais caminhão, mais poluição, mais trânsito e deixa o rio cada vez mais intransponível. Né? Várias cidades do mundo têm feito movimentos contrários, ou seja, de renaturalizar seus rios, como foi feito na Coreia do Sul, é um projeto bastante importante, de renaturalizar o rio, ou seja, devolver o rio para a cidade, transformar esse entorno em parque, em área de lazer, em área de convívio. Isso faz parte, né? É um movimento que vem acontecendo em vários lugares do mundo. Se vai tirar a marginal hoje é inviável. Mas quem sabe um dia, com uma série de outras medidas que precisam ser feitas, porque aqui o assunto é água, mas no caso, né, nas maioria das cidades brasileiras, a água ela faz parte dos sistemas estruturais da cidade. Com certeza. Então você tem a água, você tem o viário e normalmente eles estão muito ligados. Então resolver uma coisa vai influenciar na outra e vice-versa. Lelê, vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho do que tem no blog? Te dou um dado hoje, Tricô das Minas, te dou um dado. Te dou um dado, porque a gente descobriu agora que a Luana Piovani abriu um Twitter também, tá genial. Ela ainda não sabe como usa, então olha, por enquanto essa é a dica. Enquanto ela não sabe, é o mais legal. Quais são as tendências para a água no Brasil, Marúcia? Olha, acho que além do que nós falamos até agora, né, em relação ao atraso do setor de saneamento e que é necessário que muitos investimentos sejam feitos nessa área. Eles começam a ser feitos, mas ainda é pouco, então preciso ficar de olho e cobrar esse tipo de coisa. Tem uma nova ameaça que aponta para uma tendência bastante sombria para as águas, que é o novo Código Florestal aprovado pelo Congresso na semana passada e que, se permanecer da forma como está, ele é uma grande ameaça para a água e para o abastecimento de água nas áreas urbanas. Porque, como a gente falou aqui mais cedo, a poluição da água na cidade não necessariamente é a poluição da água do manancial ou da fonte de água que abastece quem mora nas cidades. O código, ele ao permitir que se possa ocupar as áreas de preservação permanente, que é o entorno dos rios, a beira de rio, que é assim, aquela área mais frágil e que é aquela área que ajuda a evitar enchente, por exemplo. Sim. Né? O código, ao ser mais flexível e permitir a ocupação, o que é algo que vem sendo pouco compreendido na maioria das matérias, ele traz uma ameaça enorme para a questão da água no Brasil. Porque ao a gente ocupar as áreas de preservação permanente, os mananciais eles perdem a capacidade de produzir água. E a gente soma a isso o fato de que boa parte dos mananciais vem sendo poluídos por uma política de saneamento que nós ainda não conseguimos dar conta, é um resultado final muito ameaçador para quem mora nas cidades. Então, parece que o código só pega aquela questão dos ruralistas, dos agropecuaristas, né, dos pastos e das plantações lá do centro-oeste, da região da Amazônia. Exato, ele vai incidir
sobre as áreas de floresta, sobre as áreas mais rurais. Mas o impacto dessa mudança, ele é direto sobre quem mora nas cidades. Porque ao diminuir a capacidade das áreas que produzem água, levarem essa água de forma saudável para as pessoas que moram nas cidades, todo mundo sai prejudicado. Então é importante ficar atento a isso e pressionar aí para que o Senado mude isso e eventualmente até que tenha que chegar na própria presidente Dilma para vetar esse tipo de disposição, porque a gente não pode dar um passo atrás desse tamanho, em pleno século XXI, todo mundo sabendo que a água vai faltar. Você acredita que o Senado vai rever esses pontos que têm a ver com as áreas urbanas? Eu quero acreditar. Eu acho que os brasileiros têm condições de fazer a mobilização, de chegar para os seus representantes e pedir para que não tenha um retrocesso desse tamanho. Mas tem que ter uma mobilização popular, claro, né, nesse caso. E é importante que as pessoas que estão em casa saibam que isso tem a ver diretamente com a vida delas. Não só com a vida delas hoje, mas com a vida dos filhos, das próximas gerações. O mundo está mudando, nós temos as mudanças climáticas, o clima está ficando mais extremo, a questão da água com o clima ela piora, então quanto mais a gente puder evitar piorar uma situação que já está acontecendo, é melhor. Vamos falar um pouquinho do site. De Olho nos Mananciais, é mananciais.org.br. Vai aparecer na tela logo mais, se você quiser, já está aí. Quiser acessar, o que tem lá no site? Olha, o site, ele reúne um trabalho de várias organizações ao longo de mais de 10 anos. Né? Esse trabalho estava inicialmente no Instituto Socioambiental e agora ele vira uma rede que está apoiada por várias organizações. E nesse site, o internauta ele pode digitar o CEP dele, saber qual manancial abastece a casa dele. Aqui em São Paulo, aqui para a região metropolitana de São Paulo. Tá. Né? Então, por exemplo, se você mora em Santo André, você vai saber que é a Billings que abastece a sua casa, digitando seu CEP. Também você pode se cadastrar e aí enviar conteúdo, trocar esse conteúdo com o restante das pessoas que estão na rede. Também tem todo o conteúdo que foi produzido ao longo desses anos lá disponível. Então, tem foto, tem vídeo, tem livros. Pesquisas. Tem pesquisas, vários materiais que foram feitos. Por exemplo, tem um material bastante interessante, que é uma pesquisa mostrando que nas capitais brasileiras, 45% da água se perde antes de chegar na casa das pessoas, que é a questão da perda, que também é um outro problema bastante sério. Né? Além das concessionárias não tratarem o esgoto, elas perdem. Então, o site está aí. Ele é um site novo, ele ainda está começando a vida dele e é importante que as pessoas entrem e colaborem com a gente. E dá para descobrir se o manancial que abastece a sua casa está em conformidade, se está ameaçado, se não está, e trocar as informações. O Uniblogs Especial Recursos Hídricos de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação da Marúcia Waitley. Obrigada pelas dicas, pelas informações. Lele, obrigada pela participação. Obrigada, Fabi. Ativa aí com o pessoal do Twitter. E amanhã vamos falar de geração de energia no Brasil. Vamos entender essa licença concedida hoje pelo IBAMA para o início das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. É bem polêmico, né? E ainda vamos saber como anda a política energética nacional, quais as alternativas para a energia renovável. Participe mandando um e-mail para o Uniblogs ou via Twitter no @NiblogsTV. Eu te espero amanhã às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.